Os sindicatos não foram capazes de se adaptar, primeiro, à própria reestruturação económica, que teve a ver com a desindustrialização do país, que teve a ver com a expansão dos serviços, e não foram capazes de sair daquilo que nós poderíamos chamar as ex-empresas públicas. O facto da CGTP ter sido compelida a ter hoje uma secretária-geral que fez toda a sua carreira profissional como funcionária sindical é também um sinal. O Partido Socialista hoje é um partido progressista, democrático, por vezes radical, mas que eu diria que está muito mais próximo da chamada de esquerdas pós-materialistas, esquerdas pós-modernas. Nós estamos a ver o Bloco a social-democratizar-se e o PS a afastar-se da social-democracia tradicional. A tornar-se mais identitário. E não é por acidente, escolhe como primeira causa para esta legislatura a eutanásia. Tu reveste nesse caminho que o Partido Socialista está a fazer? Eu sou um velho social-democrata. Se nós olharmos para o que era a ideologia da terceira via e a ideia que durou até à crise de 2008, de que se podia substituir a intervenção do Estado pelo crédito barato, digamos, e portanto todo aquele movimento que levou à crise do subprime, em países como Portugal isso é muito visível no sonho de que toda a gente pode ter habitação própria comprada, portanto, que é algo que não era, digamos que não acontecia muito na Europa Central e que é também algo que nós vimos na Irlanda. Ora bem, do meu ponto de vista é claro que o Estado, ao não intervir no mercado da habitação, deixou as cidades serem completamente tomadas pelo capitalismo mais selvagem. Eu creio que em matérias exclusivamente de legislação de trabalho, o modo como eu olho para o tipo de regulação que o mundo do trabalho precisa hoje é diferente do modo como Vieira da Silva olhou na última fase, nesta sua última experiência governativa. Sim. A minha convicção é de que o Partido Socialista olha para uma parte das medidas que foram tomadas sob a Troika, não como uma imposição, mas como a criação de um novo normal. O Código de Trabalho de 2003 pôs os sindicatos a negociar em estado de necessidade. E sem negociação coletiva não há sindicalismo real. O quadro mental, mesmo da negociação política à esquerda, continua a ser o quadro mental de quando eu era jovem, que é a pobreza é um problema de passado e, portanto, sendo um problema de passado, é um problema de idosos. A vulnerabilidade à pobreza das pessoas de mais de 65 anos é inferior a 20%, dos desempregados é de 50%. O único grupo em que a vulnerabilidade à pobreza continua a crescer é o dos desempregados. Há mais crianças pobres do que idosos pobres. Ora bem, as crianças não vivem sozinhas, vivem com os pais. Portanto, quem é que é pobre são as famílias que têm filhos. Os baixos salários, a precariedade, o desemprego, a pobreza dos casais jovens são fenómenos que exigiriam uma resposta de política social à qual ninguém está a dar prioridade na agenda. Em Portugal, vive-se como se o erro judiciário não destruísse vidas. Destrói. Foi doloroso o modo como, quando o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos diz há um erro judiciário que implica a violação dos direitos humanos de um deputado em exercício de funções, e determina uma imunização do Estado português a esse deputado em exercício de funções, a reação pública, não estou a falar da reação privada dos meus amigos perante mim, a reação pública do Parlamento, dos grupos parlamentares e dos partidos a esse acórdão foi silêncio absoluto. É mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com um contraditório em que, no fim, é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. Perguntar Não Ofende é o podcast semanal assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Ouça e subscreva em qualquer aplicação iOS, Android, Mixcloud ou no SoundCloud. Vá a patreon.com/perguntar não ofende, conheça as vantagens de ser patrono e apoie financeiramente a produção deste projeto independente.
Antes de começarmos esta conversa, um esclarecimento. O nosso convidado de hoje foi meu professor. Foi há muito tempo, no ISCTE, num curso que por opções profissionais não acabei. Ser meu professor não terá sido relevante para ele, ser seu aluno foi relevante para mim. Depois a vida continuou, ele seguiu para o lado onde estava politicamente e eu segui para o lado onde eu estava. Até que um episódio tragicamente injusto e maldoso interrompeu a sua carreira política. Para mim, que fui seu aluno de teorias sociológicas, ficou a certeza que a política portuguesa e o PS tinham perdido uma das suas melhores cabeças. E é por isso que esta conversa com Paulo Pedroso poderia ser sobre quase tudo o que tem a ver com política. A sua desvinculação do PS apanhou-me de surpresa. Não porque o seu desalinho fosse marca que lhe desconhecesse. É coisa que um eterno desalinhado com gosto pela militância reconhece noutro. Mas porque julgava que era assim, nesse desalinho militante, que Paulo Pedroso ficaria. A razão próxima da sua saída foi a difícil relação do PS com o sindicalismo. Teremos a oportunidade de falar sobre isso, mas custa-me acreditar que chegue. A relação do PS com os sindicatos sempre foi mais platónica do que real. Essa talvez seja, aliás, a grande fragilidade dos socialistas portugueses. Ao contrário da maioria dos seus congêneres europeus, o PS não nasceu do movimento operário e sindical. Na sua experiência política e académica, Paulo Pedroso sempre esteve ligado às políticas sociais. No momento em que a esquerda tem de escolher se lhe chega a ser aluno bem comportado europeu, que na obsessão orçamental tenta que alguma coisa do seu programa sobreviva, ou se prefere reconstruir um discurso aspiracional capaz de lhe dar a capacidade mobilizadora que perdeu para a extrema-direita, a minha conversa com o Paulo Pedroso andará à volta do Estado Social e de um programa para o reativar e defender, tendo como pano de fundo a experiência da geringonça e o seu fim e o surgimento de propostas políticas como as de Bernie Sanders, do Sinn Féin ou do entretanto derrotado Jeremy Corbyn. As experiências que nos dizem que o regresso de uma agenda mais agressiva quanto ao reforço das funções económicas e sociais do Estado parece mobilizar muito mais os jovens do que a maioria dos dirigentes de esquerda suspeitavam. Muito obrigado, Paulo, por teres aceitado este meu convite. E a minha primeira pergunta, vou direto já à questão: porquê é que saíste do PS? Obrigado pelo convite. Eu saí do PS por duas razões. Em primeiro lugar, porque depois de ter estado 14 anos praticamente fora do país, ou seja, desde 2005, quando eu deixei de ser deputado do PS, iniciei uma carreira profissional em que só muito ocasionalmente estava em Portugal, e isso tornou muito ténue a minha ligação à política. A última vez que fui candidato a alguma coisa foi em 2009, portanto há mais de uma década, e quando a meio do mandato no Banco Mundial comecei a preparar o meu regresso, achei que era o momento de pensar um bocadinho sobre o que queria fazer a seguir. E o que eu queria fazer a seguir não tem a ver com política partidária, tem a ver com causas que provavelmente ganham em ser mais transversais, em causas que na componente cívica, não vou agora falar da profissional, também posso se quiseres a seguir, na componente cívica são causas que têm a ver com a cooperação para o desenvolvimento, com o desenvolvimento da economia social e sim com o apoio à ação coletiva dos trabalhadores, em que acho que as fronteiras da militância partidária são um obstáculo e não um fator que potencia. E já agora, deixa-me só dizer uma coisa, lembro-me muito bem de ti como aluno. Podes dizer que era bom aluno, só para ficar bem visto. E eras bom aluno, mas muito indisciplinado. Era, muito. Os números não são consensuais, vamos falar um bocadinho de sindicatos e da razão próxima que deste para a tua saída. Acho que para sair de qualquer organização nós precisamos de um qualquer rastilho. As saídas são processos, não são momentos. Exatamente. Bem sei, eu tenho alguma experiência nessa matéria. Já saíste pelo menos 2 vezes. 2 vezes, sim, 2 vezes. Para chegar ao pé de ti ainda tenho que fazer outra. Ainda tens de sair mais uma, E fundar-me. Mas obrigar-me a entrar, o que é muito pouco provável. Pois, eu percebo isso. Os números não são consensuais, mas pronto, como disse, a razão próxima teve a ver com a relação do Partido Socialista com os sindicatos. Eu queria falar um bocadinho contigo sobre sindicatos. Os números não são consensuais, mas estima-se que a sindicalização tenha caído de mais de 60% dos trabalhadores no final dos anos 70 para bem abaixo dos 20%, andará provavelmente a média nos 12%, 13%. 15%. Penso que no público, bem, acho que aquilo ponderado é muito baixo, seja como for. Abaixo dos 20%, em meados desta década. E estes são de longe os números mais otimistas. A que atribuis este brutal retrocesso?
Em primeiro lugar, os 60 estão inflacionados porque tinham a ver com um modo de contar que não que tinha sido herdado ainda do marcelismo, e portanto eu não acredito que em Portugal nós nunca tínhamos atingido esses patamares. Mas o dado essencial não é saber se era 60, é saber que entramos de facto em declínio. Eu vejo que há vários fatores. Há um primeiro fator que tem a ver com a própria mudança do tecido empresarial. Portanto, o sindicalismo em Portugal esteve sempre muito ligado às grandes empresas, esteve sempre muito ligado a grupos que, quando se tornaram públicos a seguir ao 25 de Abril, ainda ajudaram a potenciar o sindicalismo. Quando foram privatizados e muitos deles fragmentados, o sindicalismo sobreviveu em alguns, foi caindo noutros, mas sobretudo em Portugal os sindicatos não foram capazes de se adaptar a um tecido de médias empresas. Em lado nenhum do mundo os sindicatos são fortes no setor das microempresas, que em Portugal também é grande, mas não foram capazes de se adaptar primeiro à própria reestruturação económica, que teve a ver com a desindustrialização do país, que teve a ver com a expansão dos serviços, e não foram capazes de sair daquilo que nós poderíamos chamar as ex-empresas públicas, com muito poucas exceções. Em segundo lugar, eu acho que a primeira estratégia de fugir a este problema que o sindicalismo teve foi a criação de uma geração de dirigentes sindicais superstars, dirigentes sindicais que até poderiam ter pouca influência nas empresas, mas estavam nos telejornais, abriam os telejornais, eram personagens mediáticos muito fortes, e portanto nós não temos, independentemente da opinião que nós tínhamos sobre cada um deles, não temos hoje no sindicalismo personagens que tenham a presença mediática que tiveram o Torres Couto, o João Proença, para falar do UGT, ou o Manuel Carvalho da Silva na CGTP, e portanto isto também agravou. Mas do meu ponto de vista a questão essencial é que a alteração dos vínculos, a precarização, digamos, toda esta evolução não foi acompanhada, com raras exceções, por uma capacidade de presença nos locais de trabalho. E um dos grandes dramas do sindicalismo português é que há setores inteiros da atividade económica em que a presença dos sindicatos nas empresas é absolutamente irrelevante. E desse ponto de vista há sinais cada vez mais preocupantes. E de algum modo o facto da CGTP ter sido compelida a ter hoje uma secretária-geral que fez toda a sua carreira profissional como funcionária sindical é também um sinal. Não que eu tenha nada contra a nova candidata. Tem, apesar de tudo, uma vantagem. Vem do privado, de alguma forma não vem do setor público. Quer dizer, vem do privado se nós acharmos que a União dos Sindicatos de Lisboa e o CETAL são setor privado. Quer dizer, mas repara, eu não tenho nada contra, não estou sequer a dizer que não vai ser uma excelente secretária-geral. O que eu estou a dizer é que não é por acidente que uma central como a CGTP, num momento de transição de líderes, não consegue encontrar um personagem que seja consensual e que venha daquilo que nós podemos chamar o mundo real do trabalho. E portanto isto é um sinal do fechamento dos sindicatos sobre si próprios e da sua incapacidade de penetrar no dinamismo das empresas portuguesas. Como disse na introdução, parece-me que teve grande implantação sindical. Mas disseste uma coisa que eu devo dizer que não é inteiramente justa para o PS, porque é verdade que nunca teve. O PS não é sequer um partido fundado por trabalhadores. Mas quando eu digo que não é justa, não é por isso. Eu acho que o PS faz parte de um tipo de partidos socialistas. Devo dizer... não é justo ao contrário, ou seja, há mais partidos socialistas. Há mais partidos socialistas assim, e estou a pensar, portanto, em particular no francês e no grego, nos iria dizer... O Partido Socialista Francês teve Não, o Partido Socialista Francês também tem, ou seja, eu penso que no sul da Europa... Eu estou a pensar na história, no sul da Europa, os mesmo Itália... E se tu vires Portugal de fora e considerares o UGT como central sindical... Já sem falar de Espanha. Mas eu não falei de Espanha, sim. Mas em Espanha há um caso a Espanha é um caso particular no contexto do Sul. Portanto, os partidos socialistas democráticos do Sul da Europa, ao contrário dos partidos do Norte, portanto, nos partidos do Norte nós encontramos partidos socialistas que são emanações dos sindicatos.
Sim, mas eu já nem falava de uma coisa tão direta como o SPD e o Labour, que são na realidade partidos sindicais. O Partido Social Democrata Sueco, dinamarquês, norueguês, portanto, ou seja, nós tivemos um movimento trabalhista. Os melhores, portanto. O movimento trabalhista emergiu dos sindicatos. E mantém uma relação umbilical, e até é muito curioso que hoje às vezes nós temos esses partidos à esquerda do movimento sindical, mas já podemos conversar sobre isso se quiseres também. Uma pergunta sobre isso. Mas no sul da Europa, e em particular Grécia, Itália, Espanha, a Espanha diferente, mas Grécia, Itália, França e Portugal, as ligações sindicais foram sempre, por um lado, ligações mais fracas, até estatutariamente, e por outro lado, as centrais sindicais menos fortes, não às centrais sindicais históricas. Isto tinha muito a ver com o facto de que nestes países os partidos comunistas tinham uma implantação sindical muito grande, coisa que nós não encontramos no norte da Europa. Mas o dado objetivo de que o Partido Socialista tem uma relação mais frágil com o movimento sindical é verdade, sendo certo... Eu tinha uma pergunta para te fazer sobre isso. Então pergunta. Que era se achas que isso tem relevância para o sindicalismo que existe em Portugal e para o que é o PS. Eu penso que tem relevância, mas gostava de dizer isto olhando para a dinâmica, porque, em primeiro lugar, o sindicalismo em Portugal está ainda preso do 25 de novembro. E, portanto, nós continuamos a ter uma central sindical hegemonizada pelo PCP e uma central sindical que funciona em modo de bloco central. De um modo descaradamente Bloco Central, ou seja... Portanto, e o outro de um modo descaradamente hegemonizado pelo PCP. Mas é que eu não vou... Mas é que da CGTP isso costuma ser sempre sublinhado. Mas e no caso da UGT não costuma, e é verdade. Eu vi uma entrevista de Carlos Silva recentemente, onde ele praticamente assumia que a UGT era uma aliança de dois partidos. O modo de organização do poder sindical na UGT, digamos, é claramente é uma aliança entre sindicalistas do PS e sindicalistas do PSD. Só muito tarde é que, por exemplo, a tendência, não sei se chama sequer tendência, mas os sindicalistas comunistas na UGT apareceram por causa dos sindicatos bancários, uma relevância, e pela sua presença nos sindicatos bancários e pelo facto de, nomeadamente nos sindicatos bancários do Sul, ter havido alianças entre sindicalistas da área socialista e da área comunista. Mas o que eu queria dizer é que as centrais sindicais foram muito politizadas e politizadas na velha discussão do 25 de novembro e do arco da governabilidade. Assim como uma central sindical de fora e outra central sindical de dentro. Assim como há uma tendência socialista até na CGTP até que há uma relevância. Houve sempre, já foi mais forte, já foi mais fraca, hoje volta a ser presente. Desse ponto de vista, o que vale a pena, quem quiser olhar para a CGTP, há um dado curioso que é a perseguição interna aos quadros sindicais do Bloco de Esquerda. As centrais sindicais têm essa dinâmica e o tipo de competição que têm ainda é muito marcado por um quadro político que nos últimos 5, 6 anos foi bastante desafiado. Mas voltando ao PS e aos sindicatos, portanto, o PS demorou a dar pé de igualdade aos sindicalistas socialistas no CGTP e aos sindicalistas socialistas no UGT. Mas há um dado que é completamente novo. Eu não fui verificar os dados, não tenho a certeza absoluta do que estou a dizer, mas muito provavelmente nunca na história do PS tinha havido um grupo parlamentar com 0 deputados. Com 0 sindicalistas. E portanto, que é uma coisa relativamente impensável em qualquer partido socialista europeu. Quer dizer, e, portanto, uma coisa é haver relações ténues, outra coisa é. E, portanto, eu não estou a dizer. Porquê é que atribuis isso? Claramente. Tu achas que António Costa tem um problema com os sindicalistas? Não, acabou de propor a condecoração do Arménio Carlos, seguramente não tem. Portanto, assim, a condecoração é uma coisa com a qual todos vivemos muitíssimo bem, mas não é? Não, eu penso que isto tem a ver com uma evolução do Partido Socialista, em que o Partido Socialista hoje é um partido progressista, democrático, por vezes radical, mas que eu diria que está muito mais próximo da chamada de esquerdas pós-materialistas, esquerdas pós-modernas, muito mais próximo das causas de esquerda. Arrisca-se a ficar mais próximo do que o Bloco, porque o Bloco está a fazer o caminho. Nesse caminho inverso. Sim. E, portanto, ou seja, eu penso que o Bloco e o PS, aliás, por isso é que às vezes têm tanta necessidade de tensão, porque nós estamos a ver o Bloco a social-democratizar-se e o PS a afastar-se da social-democracia tradicional. A tornar-se mais identitário. E não é por acidente, quer dizer, não é por acidente que o PS escolhe como primeira causa para esta legislatura a eutanásia. Tu reveste nesse caminho que o Partido Socialista está a fazer?
Eu sou um velho social-democrata, portanto eu assumo claramente que sou um velho social-democrata. Não quer dizer que não acho justas as causas. Acho as causas justíssimas e bater-me por elas. Estamos iguais. Fico preocupado pelo desinteresse pela ação coletiva. Portanto, uma das coisas que a mim... Eu acho inevitável, deixa-me dizer que uma das coisas que a mim me deixou surpreendido no programa eleitoral do PS, assumidamente, é que o programa eleitoral do PS trata o associativismo sindical e o associativismo empresarial em rigoroso pé de igualdade. E, portanto, com um paralelismo rigoroso de preocupação com o déficit da associação sindical e o déficit da associação empresarial. Aqui entre nós, limita-se a escrever o que sempre pensou. Mas está escrito e a objetivação é também um sinal de que entrou na identidade. Porque uma coisa é nós sermos para o business um bocadinho como o Blair. E portanto... A gente já vai a isso tudo. Deixa-me então fazer... Deixa-me só fazer-te uma pergunta, porque senão deixa de caber. A escolha vamos simplificar e chamar-lhe causas identitárias. Eu recuso-me a chamar-lhe causas fraturantes, porque para mim a causa mais fraturante que existe é económico-social. Eu penso que são causas, no fundo são os novos direitos civis. Chamemos isso. Se não sentes, é que eu acho que isso, o PS nisso acompanha o conjunto dos partidos de centro-esquerda, incluindo uma grande parte do Partido Democrata. Aliás, acho que é um dos grandes debates que está a haver no partido. É um dos grandes inspiradores. Exatamente, que é substituir, ou seja, estes direitos cívicos não correspondem apenas à nova chegada, que chegaram, e felizmente que chegaram, mas também uma tentativa de substituir a identidade de classe, se tu quiseres, por outras, tentando esconder assim o facto dos partidos socialistas e de centro-esquerda terem ficado praticamente iguais aos partidos de centro-direita. Eu penso que o Wolfgang Strick, que é digamos, um intelectual alemão que foi do SPD e que saiu, digamos, por causa disso. Já tive a oportunidade de ouvir ao vivo já. Tem uma leitura que eu partilho, quer dizer, a grande questão da esquerda europeia é que a esquerda europeia está hoje dividida entre dois eleitorados, chamemos-lhe assim, portanto, fazendo assim uma tradução de constituency como eleitorado, e portanto precisa do povo para ser eleito, mas precisa dos mercados financeiros para se manter no poder. E essa contradição não está a ser, a esquerda não está a saber resolvê-la, terá que ser resolvida. Não está a saber resolvê-la e está em declínio. E o dado objetivo. O problema é que depois dá o povo à extrema-direita, é o que está a acontecer. Para quem quiser olhar para a tendência histórica, a verdade é que há um movimento de declínio da esquerda tradicional e da esquerda democrática tradicional, um movimento de declínio que não é visível em Portugal nesta fase, mas que tem vulnerabilidades que são visíveis. Eu penso que quando nós vemos que o maior partido da esquerda, o Partido Socialista, atingiu nas últimas eleições, pelos estudos eleitorais conhecidos, com os seus segmentos eleitorais mais significativos, as pessoas de mais de 50 anos, tendo eu mais de 50 anos, fico muito contente, mas demonstra que nós não estamos com nada como o Bernie ou, digamos, a esquerda democrática portuguesa não está a conseguir captar novos há um partido que o está a fazer, que é a segurar esse eleitorado, que é o Bloco, não é? Mas que tem 10%. Sim, claro, não está como o Bernie. Mas há uma das coisas porque não há um Bernie à frente do Partido Socialista. O que me distinguiu de ti é que eu acho que o objetivo da política é ganhar. Eu também. Eu também acho. E portanto os 10% do Bloco de Esquerda serão muito bons para o Bloco de Esquerda, mas não distingue o objetivo para mim é ganhar, nem que isso signifique que se tem que fazer um caminho até lá, e eu acho que, eu até acredito, mas a gente pode depois discutir isso mais à frente, eu acredito que não há nenhuma solução política à esquerda em Portugal. Aliás, defendi-o quando era militante do Bloco, portanto achava que era importante ganhar, que não havia nenhuma solução política à esquerda que não passasse pelo Partido Socialista. Também não acredito que haja qualquer solução política à esquerda interessante que não passe por uma profunda
perturbação dentro do Partido Socialista. Os sobressaltos fazem sempre bem. A perturbação que existiu noutros partidos socialistas e sociais-democratas, que são os únicos que estão a lutar a sério por qualquer coisa que tenha a ver com o poder. E aí, com justiça, mesmo com a derrota do Jeremy Corbyn, a verdade é que o Labour é um partido vivo do ponto de vista de proposta política e de combate político. O Labour é um partido fascinante na sua pluralidade. Eu conheci relativamente de perto o Labour porque numa parte significativa da minha vida partidária eu fui muito ativo nas relações internacionais. O Labour é um partido fascinante, digamos, sendo que por vezes é prisioneiro desse lado fascinante que tem a ver com esse borbulhar interno, com o qual não há, eu diria, não conheço nenhum partido que tenha um borbulhar tão intenso na Europa. O que depois também torna muito difícil liderá-lo. Então a gente tem aqui um desvio, eu vou seguir o desvio e depois volto para trás, para as questões laborais que eu quero voltar, mas quero aproveitar esse desvio. A vitória do Sinn Féin na Irlanda confirma uma tendência de reforço das forças que se conseguem apresentar como um programa político de reforço das funções sociais do Estado. Antes de irmos à Irlanda e até este fenómeno global, deixa-me concentrar numa das principais motivos desta vitória. Foi a crise da habitação. Isto parece que eu estou a querer falar só da habitação, mas não é, porque eu acho que a habitação é a melhor metáfora para várias das questões que se levantam. Esta crise que se vive em vários países, como digo, é das melhores metáforas dos efeitos do mercado desregulado, global e financeirizado. Não é também um excelente argumento para a devolução do Estado de várias funções económicas, sociais e regulatórias? Sentes que isto esteja a ser compreendido pelos partidos socialistas, incluindo o português, ou não concordas com esta ideia? Não, concordo perfeitamente. Aliás, voltando ao Sinn Féin, claramente o Sinn Féin tem uma plataforma, também tem uma plataforma nacionalista, mas eu estou convencido que a chave... Ela não é importante para esta eleição. Estou convencido que a chave da vitória foi um programa centrado na habitação e na saúde. E curiosamente uma velha e numa nova função social do Estado, não é? E é engraçado, não, porque a habitação não é uma nova. Quando eu digo uma nova, significa ela ganha uma relevância que não tinha. Ganhou uma relevância que não tinha, que tem a ver com a evolução urbana e que em Portugal, fazendo uma transição direta, e que em Portugal é um dos grandes problemas. Ou seja, em Portugal nós tivemos, a seguir ao 25 de Abril, um período de preocupação intensa com a questão da habitação. Com os pobres. E, portanto, não só, portanto, com os pobres, com o combate às barracas, com a existência de movimentos até de base local, o processo SAL logo no processo revolucionário, mas também com o ressurgimento de um fortíssimo setor cooperativo de habitação, que criou oportunidades de habitação à classe média. Ora bem, e tudo isso desapareceu a partir dos anos 80. Tudo isso deixou de ser favorecido, portanto, porque o movimento cooperativo era muito apoiado pelas autarquias, o enfraquecimento do movimento cooperativo da habitação não foi substituído pelo surgimento de uma política municipal para além dos pobres. E, portanto, a classe média foi entregue ao sonho do capitalismo popular. E, portanto, o sonho do capitalismo popular correspondia a esta ideia de nos endividarmos toda a classe média está num consenso absoluto entre o PS e o PSD. E com o silêncio total de todas as outras forças. Eu diria que, se nós olharmos para o que era a ideologia da terceira via e a ideia que durou até à crise de 2008, de que se podia substituir a intervenção do Estado pelo crédito barato, digamos, e portanto todo aquele movimento que levou à crise do subprime, em países como Portugal isso é muito visível no sonho de que toda a gente pode ter habitação própria comprada, portanto, que é algo que não era, digamos que não acontecia muito na Europa Central e que é também algo que nós vimos na Irlanda. Ora bem, do meu ponto de vista é claro que o Estado, ao não intervir no mercado da habitação, deixou as cidades serem completamente tomadas pelo capitalismo mais selvagem. E isto não é uma excelente metáfora em relação a tudo o resto? E do meu ponto de vista é extremamente interessante ver como, por exemplo, em Portugal, quando o Pedro Nuno Santos ou o Fernando Medina, de modos diferentes, acordam para a questão,
E, portanto, nós devemos começar a haver um discurso articulado sobre a necessidade de promoção pública da habitação, digamos, que vá para além. É curioso que sejam dois dirigentes políticos da nova geração. Da nova geração, provavelmente com sensibilidades políticas bastante diferentes entre si, mas são sinais de que perceberam que esta questão veio para ficar. Eu penso que, aliás, em Portugal, a questão da habitação, a questão da promoção pública da habitação é uma questão que tem que ser colocada. E sentes, para além da questão da habitação, olhando para outros fenómenos de outros países, que há um regresso? É muito curioso, nunca ninguém pensaria que os jovens seriam os principais motores da defesa do voto em propostas políticas, de uma forte devolução das funções sociais e económicas ao Estado. Sentes que isto é verdade ou sou eu que estou a desejar? Neste momento isso é um bocadinho o teu desejo, não é necessariamente a verdade. Eu acho que aquilo que nós assistimos em Portugal nesta fase... Eu não me referi a Portugal. Não me referi a Portugal. Não. Me referi a Portugal. Não, isso é em termos internacionais, quer dizer, é claro... Não, Portugal ainda não chegou. Como tu disseste na introdução, e eu tenho estado estes últimos 2 anos nos Estados Unidos, quer dizer, é absolutamente surpreendente... Seja um velho de 78 anos. O movimento, que seja o candidato provavelmente mais velho de todos, porque não sei... É o mais velho. Não sei se ele é mais velho que o Biden, se não, mas acho que é mais velho que o Biden. Mas, portanto, seja o candidato mais... Portanto, ver o discurso do Sanders e ver as pessoas que se mobilizam por esse discurso é, de facto, extremamente surpreendente. E, portanto, em direto à tua pergunta, sim... A reação à extrema precarização, no caso dos Estados Unidos, àquilo que o Robert Reich chama o supercapitalismo. Portanto, o supercapitalismo gerou uma reação em que há grupos muito ativos pelas velhíssimas questões sociais. Isso é muito presente na base do Sanders. E na do Corbyn também era. E era na base do Corbyn, aliás. O Corbyn, eu diria que... Eu acho que o Corbyn só teve o azar do Brexit. O modelo... O azar que geriu mal. O azar auto-infligido, porque... Mas provavelmente tenho ideia que nós concluímos coisas completamente diferentes do que ele devia ter feito. Eu acho que ele devia ter encerrado o assunto dizendo logo que não havia novo referendo há 3 anos. E fechando o assunto. Eu acho que ele poderia tê-lo fechado... prometendo que não queria o Brexit. Portanto, seja como for, numa e noutra era. Porque há um dado que é objetivo: a juventude britânica não queria o Brexit. Sim, mas também é um lado que foi objetivo, manter o discurso, o discurso do referendo, manteve vivo o assunto do Brexit durante 3 anos. Mas eu diria que claramente o Corbyn faz parte dos políticos que acabam destruídos pelo Brexit, não sendo o Brexit nunca uma questão central para ele, mas não percebeu que era uma questão que não resolvida o ia matar. Mas voltando à questão do Bernie Sanders e dos Estados Unidos, quer dizer, é claro que há uma ressaca do supercapitalismo que há de cá chegar um dia. Eu não tenho grandes dúvidas. Não quer dizer que há uma nova vaga de juventude que está a chegar à social-democracia exatamente quando os sociais-democratas a resolveram abandonar. Mas muito provavelmente é essa tensão que há de manter a esquerda democrática, a social-democracia, como lhe queiras chamar, viva. E que vai obrigar a que ela se repense a prazo. Tu achas que eles conseguiram mudar o centro do debate à esquerda? Estás a falar de onde? Estou a falar do Bernie Sanders nos Estados Unidos, isso isso salta à vista, é evidente. Mas tu achas que estes novos fenómenos... Mas o problema dos Estados Unidos é que, eu diria assim, vamos separar as coisas. A grande polarização política dos Estados Unidos está a gerar uma situação que eu diria que temos que olhar com muito cuidado. Porque se é verdade ao mesmo tempo que há um renascimento, eu diria, desde as movimentações do Vietnã, que nós não encontrávamos este tipo de dinamismo à esquerda, é verdade também que aquilo que temos a assistir é uma espécie de tribalização política em que... resulta deste tempo, não é? Resulta deste tempo e resulta... Outro dia vi um ex-camarada teu dizer uma coisa, não vou dizer quem, dizer uma coisa interessante, porque não disse uma coisa pública, dizer uma coisa interessante, um ex-camarada teu da ala claramente centrista do partido, citar, eu já não me lembro quem, citando alguém e dizendo: este não é o tempo para nós liderarmos.
nós ele referia-se aos moderados do Partido Socialista. Pode ser modesto, pode ser uma boa modéstia. Bom, pelo menos esse é um sinal de que isso que chamas a ala centrista continua viva. A certa altura o Pedro Nuno Santos dava a ideia de que ela, digamos, teria desaparecido ou estaria a desaparecer. Mas voltemos eu penso que... Não só é viva, penso que vale a pena, só é viva como lidera o Partido Socialista. Eu penso que vale a pena voltarmos aos desafios e às transformações sociais. Quer dizer, o que eu acho que nos Estados Unidos, e se quisermos olhar para os Estados Unidos com uma antecipação do que pode vir a acontecer noutros espaços, eu acho que o que está a acontecer nos Estados Unidos é que aquela chamada questão da pós-verdade é cada vez mais clara, e eu tenho uma experiência muito vivida sobre isso, que é o fazer zapping. Uma pessoa que faça zapping entre a CNN e a Fox News mergulha em duas verdades sobre os mesmos factos que não se tocam. E, portanto, um dos grandes dramas que eu penso que nos próximos anos vamos ter que enfrentar é de como é que mantemos uma consciência pluralista nas nossas sociedades, porque no fundo se quer um sentido de comunidade, porque nós, para termos um sentido de comunidade, temos que ter uma verdade partilhada, não é? Ou seja, nós temos que ter uma leitura em que estamos de acordo sobre os factos, depois podemos discordar sobre as consequências que deles retiramos. Ora, hoje a opinião pública americana não tem um sentido comum dos factos, e desse ponto de vista eu diria que nunca desde que a democracia nasceu nós tivemos uma situação destas. Sempre que tivemos acabámos em ditadura. Eu devo dizer que este é um outro debate, mas eu devo dizer que eu sou dos que acredita que só há uma única forma de combater, e não totalmente eficaz, mas minimamente eficaz, e aliás que o Bernie Sanders demonstra também, que é a capacidade de mobilização pessoal, de mobilização presencial. Eu percebo que isso é o que te fascina no Sanders e no Corbyn. Mas é por uma razão, porque é a única forma de vencer o isolamento que permite Mas eu concentraria neste ponto. Sabes que eu acho que a esquerda quando não consegue fazer mobilização popular, seja que esquerda for, não existe. Digamos, eu diria que a história do PS nunca foi essa, mas percebo o que queres dizer e estou convencido, e aí há um ponto que do meu ponto de vista é essencial e que até do ponto de vista do meu próprio projeto de vida neste momento é interessante. Estou convencido que a renovação da solidariedade tem que passar neste momento pelo reforço da sociedade civil e pelo reforço das iniciativas, digamos, do ativismo, e reconheço o que estás a dizer num ponto que é hoje, por exemplo, hoje em Portugal, vamos ser claros, o centro-direita tem uma presença social muito mais permanente do que o centro-esquerda ou a esquerda, em formas que estão muito interligadas com o Estado, mas quer dizer, quando nós pensamos nas IPSS, nas misericórdias, quando pensamos, quer dizer, há um tecido associativo fortíssimo em que os protagonistas... Também teve a capacidade de capturar o Estado, mas eu disse claramente... capturar os recursos do Estado. Portanto, está organizado e tem uma capacidade, e é financiado, mas há um motivo de reflexão, que é... Porquê é que a esquerda nunca se interessou pelo setor dos serviços sociais? Porquê que ao contrário de outros países. Porquê que em Portugal, a seguir ao 25 de Abril, nós temos, por exemplo, o tipo de instituições que tradicionalmente estão mais à esquerda, como são as mutualidades, não floresceram, sobreviveram? Que a esquerda achou que o Estado chegava. Porque em Portugal, uma das características do PCP e do PS é serem estatistas, portanto, é estarem completamente convencidos que ou se captura, ou se conquista o Estado, ou não se tem poder. E esta é uma característica que ainda por cima supostamente não devia estar no seu ADN. E que provavelmente, por exemplo, no PCP conduziu a um desastre histórico para os interesses do PCP,
que é, por exemplo, na reforma agrária, em vez de encorajar a formação de cooperativas, encorajar a formação do CPs, que foram muito mais fáceis de privatizar do que, digamos, e o PCP, por acaso o PCP até houve durante muito tempo conseguiu manter uma grande influência junto das sociedades recreativas, etc, mas que se está a perder. Mas eu diria que há um ponto de reflexão para a tese que tu estás a pretender defender, e que eu acho que em Portugal não tem havido, que é: há um déficit de presença digamos, do pensamento progressista na sociedade civil organizada em Portugal. Através de patreon.com/perguntar não ofende, pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente. Ainda sobre a Irlanda, escreveste recentemente, eu li, que o que se passa na Irlanda desafia quem queira pensar a política a uma distância superior aos ciclos orçamentais. Eu imagino que isto tem 30 coisas nas entrelinhas e se as pudesses dizer... Se dizeres quais são, dizendo que lições é que realmente, para além da questão da habitação, etc., que já falámos, que lições é que tiras exatamente da Irlanda, olhando para quem pensa, olhando para os partidos socialistas que pensam apenas em ciclos orçamentais? Eu penso que o eleitorado irlandês deu um sinal muito claro de que a estratégia de baixar os impostos, desvalorizar a qualidade dos serviços sociais, apostar tudo num pleno emprego liberal, acabou por gerar uma ressaca. E, portanto, aquilo que aconteceu na Irlanda é que o país, que é considerado um país exemplar do ponto de vista do crescimento económico, o país que levou mais longe a tentativa no contexto europeu de baixar impostos e esperar que as pessoas, no fundo do trickle-down economics, quer dizer, e de esperar que os lucros gerados na sociedade se espalhassem, digamos, se espalhassem pela sociedade. Esse projeto falhou, esse projeto gerou enormes desigualdades, e mesmo num país que era muito conservador, que era gerido há 6 décadas num sistema de rotativismo entre dois partidos bastante moderados, para ser centro-direita, claro. Quer dizer, portanto, em 2 partidos de centro moderados. Ora bem, explodiu. O que é que eu quero dizer? Eu quero dizer que claramente é preciso pensar uma alternativa que é cara, que implica pedir às pessoas que aceitem pagar impostos, mas que isso implica já um discurso político diferente daquele que se tem feito. Eu não sou defensor de que o caminho para Portugal seja baixar impostos. Há impostos que têm que baixar e há impostos que têm que subir. Eu não acho que Portugal... Eu fico sempre surpreendido quando vejo a esquerda portuguesa dizer que a taxa máxima de imposto é alta. Não é. Um país como o Japão atinge-se o escalão máximo de imposto com metade dos salários médios do que se atinge em Portugal, e portanto não estou a falar de um paraíso socialista, estou a falar do Japão, e portanto nós temos que refletir muito seriamente. Socialista nem paraíso. Portanto, nós temos que refletir muito seriamente sobre a nossa fiscalidade. Temos que refletir muito seriamente sobre quanto é que estamos dispostos a dar ao Estado para lhe podermos exigir de volta. Independentemente, sou favorável à descida do IVA para a eletricidade. Mas a questão do IVA, mas isso é a questão dos impostos indiretos. A questão dos impostos indiretos é assim. Mas eu não era isso que ia dizer. Não deixa de me espantar que a grande bandeira, mesmo dos partidos à esquerda do Partido Socialista, seja uma bandeira fiscal, independentemente de eu concordar com a proposta concreta, até porque estamos a falar de um imposto indireto, que é cego, etc. Mas não deixa de me espantar que a grande bandeira seja... Mas em Portugal os impostos indiretos... Enquanto se deixa que a direita tenha a bandeira de Serviço Nacional de Saúde. Isto deixa todo em Portugal os impostos indiretos são altos porque o Estado não é capaz de cobrar mais impostos diretos. Vamos cá ser claros. Em Portugal nós temos uma estrutura fiscal
muito mais parecida com a anglo-saxónica e, portanto, com os países mais liberais do que com os países do centro da Europa. E, portanto, nós temos uma enorme dificuldade em tornar legítimas as cobranças de IRS. Assumimos uma competitividade que nos leva a ter um IRC relativamente baixo. E da direita à esquerda o que nós vemos é pressões para baixar o IRS e o IRC. E, evidentemente que isto tem como consequência aumentar os impostos indiretos. Eu diria que, como modelo, eu sou muito mais favorável a um imposto direto progressivo e a uma descida dos impostos indiretos do que, como em princípio, qualquer pessoa de esquerda, do que o nosso modelo do que o nosso modelo fiscal. Mas, curiosamente, o que nós tivemos, obviamente que isto também é muito pressionado por razões conjunturais, porque de facto a grande subida de impostos diretos que foi feita no governo Passos Coelho gerou também desse ponto de vista uma oportunidade eleitoral para a esquerda, e portanto nós vimos a esquerda portuguesa a brincar com o aumento colossal de impostos, com a expressão de Vítor Gaspar, em vez de refletir sobre o uso que ia ser dado a esses impostos. Assim como já tínhamos visto uma década antes a esquerda embarcar criticamente no discurso das gorduras do Estado. E portanto um dos mitos que as esquerdas portuguesas todas comeram era o mito das gorduras do Estado. O problema de Portugal nunca foi a gordura do Estado, nem nunca foi... Apesar de ser muito fácil fazer demagogia com ela, é fácil. Mas é exatamente. Se encontram sempre gorduras facilmente. Mas é uma facilmente. demagogia que, do meu ponto de vista, é o típico tiro no pé. Ou seja, não é a denúncia de este ou aquele mau uso dos recursos públicos, é embarcar... Apesar de deve ser exigente. Que esse pode exigir, deve-se, mas é embarcar na ideia de que dar mais recursos ao Estado é mau para a economia e para a sociedade, que é uma ideia profundamente liberal. Deixa-me voltar às questões laborais. Eu prometi que voltávamos lá. Foste sempre muito próximo de Vieira da Silva, pelo menos no teu percurso político. Fizemos parte da mesma equipa e julgo que Ferro Rodrigues, Vieira da Silva e eu, com nuances, porque cada pessoa é uma pessoa, mas corresponderam a 3 pessoas com uma visão muito próxima do mundo social, e onde havia uma quarta que infelizmente já não está connosco, que era o António Dornelas, que nomeadamente trabalhou comigo e depois com o Vieira da Silva e que moldou muito digamos, muitas das soluções propostas. Portanto, vou-te fazer agora uma pergunta difícil, tendo em conta isso. Como avalias a enorme resistência em reforçar a proteção dos trabalhadores nas leis laborais de que Vieira da Silva protagonizou? Mesmo durante a geringonça não se conseguiu recuar sequer para pré-troika. Os socialistas têm políticas próprias em relação às leis de trabalho ou são apenas uma versão moderada da direita? Eu não digo isto sobre muitos assuntos, mas sobre as questões laborais tenho dificuldade em não dizê-lo. Eu vou-te responder com toda a frontalidade no concordo e no que não concordo com a tua frase. Portanto, começando pelo que não concordo. Não é verdade que a seguir, portanto, que o governo da geringonça, chamemos assim, não tenha feito nada nessa matéria. Fez algumas coisas, mas claramente fez-lo de um modo incompleto e em parte porque algumas das mudanças que acabaram por ser protagonizadas pelo governo da direita e que estavam no programa da Troika porque já faziam parte das intenções legislativas do último governo de Sócrates, e uma parte do Partido Socialista acredita nelas. Incluindo Vieira da Silva. E, portanto, o Partido Socialista repôs no governo da geringonça as coisas que acreditava que estavam mal feitas. Fê-lo em várias áreas da segurança social, fê-lo em algumas áreas da legislação do trabalho, em coisas como, por exemplo, o fim do banco de horas individual, a necessidade do regresso ao banco de horas coletivo, etc. Não o fez em outras áreas, porque, e agora concordo contigo, porque eu creio que em matérias exclusivamente de legislação de trabalho, o modo como eu olho para o tipo de regulação que o mundo do trabalho precisa hoje
é diferente do modo como Vieira da Silva olhou na última fase, nesta sua última experiência governativa. E claramente aquilo a que nós assistimos é que a proteção, nomeadamente na área do direito coletivo, portanto na área que tem a ver com os sindicatos e a negociação coletiva, o Partido Socialista tem uma posição favorável àquilo que nós chamamos o movimento de descentralização das relações de trabalho. E portanto é bastante mais aberto a uma individualização das relações de trabalho do que aquilo que seria o meu gosto pessoal. E de algum modo... Então tu ponhas isso como um gosto pessoal, porque é uma questão política. Do que seria a minha posição, o meu gosto, quer dizer, do que é a minha posição sobre o que deve ser a regulação do mercado de trabalho. E portanto a minha convicção é de que... É porque não estamos a falar de um... Não, mas deixa-me dizer, a minha convicção é de que o Partido Socialista olha para uma parte das medidas que foram tomadas sob a Troika, não como uma imposição, mas como a criação de um novo normal. E, portanto, o embaraçamento do despedimento, a redução digamos, do custo do trabalho extraordinário, a flexibilidade horária acrescida, são áreas que hoje o Partido Socialista considera que fazem parte da necessidade de competitividade e são áreas em que, objetivamente, há uma discordância ideológica entre o PS e o resto da esquerda e, objetivamente, há, do meu ponto de vista, no que me diz respeito, uma posição do PS que é muito mais pró-business do que pró-dignidade do trabalho. Como é que achas que as leis laborais podem adaptar a nova... Porque há um argumento que é sempre utilizado. As realidades económicas são novas, isso é tudo verdade, não é? Mas também, já agora, as leis laborais também definem o que é que são as novas realidades económicas. Esta ideia de que a lei não cria realidade... O modelo desregulado de atividade económica já existia no século XIX. Só deixou de existir porque o movimento dos trabalhadores e os governos o impuseram. A ideia de que o capitalismo, de que a natureza precária... A natureza precária é que é a natureza original do capitalismo. Para quando se vem, por exemplo, à questão das plataformas, eu diria assim... É a coisa mais antiga que existe. Há ali coisas que são completamente novas do ponto de vista tecnológico, mas do ponto de vista do modelo de negócio aquilo é velhíssimo. Quer dizer, é tão velho que já tinha sido abandonado. Mas há uma coisa, por exemplo, que tu se calhar não dás importância e que é extremamente importante. Foi uma lei do Vieira da Silva que, mudando os requisitos para se presumir um contrato de trabalho, matou o falso trabalho independente. Não direi que matou totalmente, mas os recibos verdes caíram com a crise e nunca voltaram, em grande parte porque uma lei do Vieira da Silva tornou os requisitos para se pressupor um contrato de trabalho de alternativos cumulativos em alternativos. E, portanto, basta hoje tu estás sentado numa secretária numa empresa e obedeceres a uma ordem hierárquica para eu presumir que tu tens um contrato de trabalho. E isto foi de grande importância para a diminuição dos falsos recibos verdes. É evidente... Quando eu disse para os sindicatos fazerem esse combate. Mas é evidente que, ao mesmo tempo, não é? Eu diria que quando nós vamos regular a Uber e dizemos que a Uber devem ser empresários em nome individual, estamos a criar falsos empresários em pessoas que objetivamente são assalariadas. E, por exemplo, hoje em dia... uma parte do trabalho precário mudou-se do recibo verde e, portanto, e voltando ao Vieira da Silva, isto apenas para dizer, por exemplo, o Vieira da Silva foi claramente o ministro mais corajoso que Portugal teve na área do combate aos recibos verdes. Nesta matéria, na penalização em sede de segurança social do recibo verde para um único patrão. Ora bem, tudo isto são coisas que foi o PS e o Vieira da Silva que fez. Não é a mesma coisa... Não diria o mesmo na área do direito coletivo, digamos, no fundo, na área dos direitos sindicais e na área da questão, que do meu ponto de vista é a questão que é fatal para os sindicatos em Portugal neste momento, que é que o Código de Trabalho de 2003 pôs os sindicatos a negociar em estado de necessidade.
Estás a falar da negociação coletiva. Da contratação E sem negociação coletiva não há sindicalismo real. Eu penso que esta é uma das questões-chave. E, portanto, quando o grande argumento que vem muitas vezes do PS eu não vou entrar aqui em pormenores, mas és um bom advogado do PS. Não, eu vou dizer exatamente o contrário. São as portarias de extensão, etc. Nunca houve tantas, mas isso... Não é verdade que nunca tenha havido tantas. Lamento, quer dizer, se alguém diz isso, não está a dizer a verdade, porque esses dados eu conheço. Portanto, o que acontece é que a cobertura pela negociação coletiva desceu drasticamente com a geringonça, com o governo PSD, e subiu muito ligeiramente com a geringonça. E, portanto, é verdade que voltou a haver portarias de extensão, mas a portaria de extensão... A maior parte das pessoas que nos está a ouvir não fazem uma ideia do que é portaria de extensão. A gente já falou disto aqui. Mas a portaria de extensão é um instrumento muito importante, nomeadamente em países com baixa sindicalização. Para as pessoas explicar, é o que permite aplicar a todos e não apenas àqueles que negociaram. Ao contrário do que a generalidade das pessoas pensam, quando é negociado um acordo coletivo entre uma empresa ou uma associação de empresas e um sindicato ou um conjunto de sindicatos, aquelas cláusulas naquele dia só se aplicam aos trabalhadores sindicalizados e só se passam a aplicar a todos os trabalhadores quando há uma portaria de extensão. E, portanto, nomeadamente quando os sindicatos são pouco representativos, o conjunto dos trabalhadores só beneficia do que isso até negociado. Curiosamente, isso tem um efeito também perverso, que é não ser sindicalizado é igual a ser. Isso seria o raciocínio de um sindicalista sueco. Mas num país que, como tu disseste na tua introdução, tem muito baixa uma taxa de sindicalização que deve andar hoje nos 15%, tu disseste 20%, mas para o caso... Eu disse menos de 20%, porque há uma equipa na Universidade de Amsterdão que tem uma base de dados internacional e que nos põe hoje nos 15%, 16%. Portanto, num país em que os sindicatos têm 15%, 16%, a negociação coletiva, mesmo que abrangesse todos os setores, nunca cobriria mais de 15% dos trabalhadores. E, portanto, qual é o mecanismo na lei que nos permite que os sindicatos, não sendo, não tendo uma militância maioritária, possam influenciar o conjunto do trabalho? É exatamente que os governos aceitem fazer portarias de extensão. E este é o modelo que nós vimos nos países do sul da Europa que têm taxas de sindicalização mais baixas. Deixa-me encaminhar para um assunto que tu também dominas e que tem a ver com a segurança social, mas deixa-me fazer primeiro uma ligação entre estes dois assuntos. Portugal vive uma tremenda crise demográfica. Nós já dissemos tantas vezes que temo que as pessoas, que tanto falar dela, as pessoas tenham deixado de perceber a gravidade da crise demográfica que vivemos. Deixa-me só fazer-te a pergunta, desenvolve como quiseres. A precariedade e as questões laborais têm um papel essencial nisto. Eu participei num estudo que não está publicado, mas que foi feito para a UGT, que há cerca de 2 anos, em que estudámos, eu e um colega estudámos as estatísticas de emprego e, portanto, estudámos os vínculos laborais e digo-te, o que provoca maior atraso no casamento e no ter filhos não é o nível salarial, não é o estar empregado ou desempregado, é o tipo de vínculo contratual. E, portanto, é a previsibilidade. Ou seja, a ausência de previsibilidade está a atrasar. Sem falar de um outro fenómeno de que nos estamos a esquecer, que eu estou convencido que a imigração de jovens está subavaliada. Os dados do subavaliada. Os dados do Observatório da Imigração, que o Rui Pena Pires tem vindo a animar, dão-nos dados de saídas, não é de saídas, portanto, ele vai às estatísticas de entrada nos países. Há muito mais portugueses a entrar em países europeus do que aqueles que nós reconhecemos que estão a sair. Uma parte deles estarão a passar de um país para o outro, terão passado de Espanha para a Inglaterra, e portanto mas grande parte deles são imigrantes. Ora, mas como as nossas estatísticas subavaliam a imigração, isto faz-nos descer o indicador de fertilidade. Tudo isto para dizer o quê? Eu estou de acordo contigo quando temos uma crise demográfica grave, talvez não esteja de acordo contigo num ponto,
que é... A crise demográfica não é só a natalidade, é também a fuga de nós pessoas. sempre olhamos para a crise demográfica como causa e eu olho para a crise demográfica como consequência. E, portanto... Eu também olho como consequência. E, portanto, eu não sou nada entusiasta daquela ideia de que o que nos falta é uma política de natalidade, não. O que eu não sei falta... eu nem sequer sei o que é que são políticas de natalidade, a não ser ter filhos. Não, ou seja... E gostava que o Estado não tomasse conta dessa parte da nossa vida. Mas eu diria, nos anos 30, sem querer aqui ir muito para trás, nos anos 30 a Suécia vivia um fenómeno parecido, de declínio demográfico, crise demográfica, etc. E uma senhora chamada Alva Myrdal, que é uma das mães da social-democracia sueca, de um casal de intelectuais suecos, portanto, que era o Gunnar Myrdal e a Alva Myrdal, que foram ambos prémio Nobel, ele da Economia e ela da Paz, mas ela escreveu um livro sobre a questão populacional, estamos a falar dos anos 30, em que ela dizia: o problema estava ao oposto. O problema não é saber se as mães suecas devem poder trabalhar, o problema é saber se as mulheres trabalhadoras suecas podem ter filhos e não ser pobres. E isto prende-se com o ponto seguinte: um dos grandes erros, do meu ponto de vista, partilhado da direita à esquerda em Portugal, é que nós continuamos a olhar para a pobreza como se fosse um problema sobretudo de idosos. Nós acabámos de ouvir, quem tenha estado atento, no debate do Orçamento de Estado, o Primeiro-Ministro a dizer: vamos erradicar a pobreza porque vamos erradicar a pobreza dos idosos. Nós temos o PCP e o Bloco de Esquerda nas negociações do Orçamento de Estado completamente concentrados nos aumentos extraordinários de pensões. Eu não sou contra os aumentos extraordinários de pensões. Porque são muito baixas. Porque são muito baixas. Mas a vulnerabilidade à pobreza das pessoas de mais de 65 anos é inferior a 20%, dos desempregados é de 50%. O único grupo em que a vulnerabilidade à pobreza continua a crescer é o dos desempregados. Ninguém mexeu no subsídio de desemprego. E as crianças que são filhas de e ao dado trabalhadores seguinte, há mais crianças pobres do que idosos pobres. Ora bem, as crianças não vivem sozinhas, vivem com os pais. Portanto, quem é que é pobre são as famílias que têm filhos. E, portanto, do meu ponto de vista, ainda à tua questão, os baixos salários, a precariedade, o desemprego, a pobreza dos casais jovens são fenómenos que exigiriam uma resposta de política social à qual ninguém está a dar prioridade na agenda. Ninguém, nem à direita nem à esquerda, tem estes grupos como prioritários na sua agenda, e eu diria que continua a surpreender-me que a negociação se faça politicamente, desvalorizando que a melhor forma de combater a crise demográfica é, do meu ponto de vista, tornar mais barato ter e educar os filhos. E isto, por exemplo, passaria por uma proposta que o PCP até fez, que eu internamente no PS no seu tempo propus e não passou, que é das creches gratuitas para todos. Creches gratuitas, transportes gratuitos na área metropolitana para que já são. Portanto, eu penso que na área dos transportes... É que não se nota, nós passamos a vida a falar da crise demográfica e não se nota que seja uma urgência nacional. Não. Nós continuamos, o quadro mental, mesmo da negociação política à esquerda, continua a ser o quadro mental de quando eu era jovem, que é: a pobreza é um problema de passado. E, portanto, sendo um problema de passado, é um problema de idosos. Eu acho que também fazem aí contas eleitorais, mas também, que é o peso que os idosos têm nas eleições, não é? Claro que sim, mas não sei se tens noção de que, ao dizeres isso, estás a acusar o governo daquelas teses da conspiração grisalha. Quer dizer, mas eu acho que os partidos... Portanto, eu não acho claramente que... Eu acho que os partidos, naturalmente, faz parte da sua natureza, têm preocupações eleitorais que às vezes sobrepõem... Mas as pessoas não têm a noção do desequilíbrio de prioridades. Só para tu teres uma ideia, nós temos hoje uma percentagem do PIB em pensões superior à alemã. Também somos um país mais envelhecido, não é? Não necessariamente, que os alemães não, mas o que eu quero dizer é o seguinte: nós temos a nossa política social hoje é desequilibrada. Nós temos uma política social centrada na luta contra a exclusão, no apoio às famílias, completamente subdesenvolvida. Portanto, nós continuamos a assumir que, no fundo, se não és velho nem doente
nem deficiente. Não há razão nenhuma para seres pobre. Não há nenhuma razão para seres pobre, e se houver, trata disso entre ti e a tua família. Nós acreditamos na redistribuição dentro das famílias. No fundo, eu diria assim: se és jovem e pobre, pede ajuda ao pai. Isso, portanto, mais uma vez, as nossas políticas são bastante mais liberais do que nós imaginamos. Neste caso, mais conservadoras. Sim. Neste caso, eu diria assim: é um nós podemos modelo... falar sobre isso, mas eu acho que há um casamento hoje em dia absoluto entre os correntes neoliberais e conservadores. É possível, porque nós falámos da demografia enquanto consequência, como causa de um problema de sustentabilidade da segurança social. Parece-me evidente, e não te vou sequer perguntar se é possível resolver a crise da segurança social sem resolver a crise demográfica. Parece-me evidente que não. Mas os dois, desculpa lá, mas os dois têm uma causa comum, que assim, nós não podemos ter o nosso modelo de segurança social sustentável se não tivermos níveis de emprego elevados. Porque nós escolhemos, e do meu ponto de vista bem, quando escolhemos, portanto, nós temos um modelo de segurança social que é completamente dependente do emprego. E é isso que deixa-me fazer essa pergunta, porque é exatamente essa a pergunta que te ia fazer. Parece-me fatores de sustentabilidade, aumento da idade de reforma até idades em que as pessoas não vão conseguir ter emprego. Portanto, eu devo dizer-te que o aumento da idade da reforma é uma medida que eu considero não ser sequer uma medida, não deve ser olhada como uma medida. É basicamente dizer: vais passar uma parte da tua vida sem receber reforma e sem trabalhar, e depois logo vemos como é que resolvemos o problema. Não é bem assim, porque em Portugal, convém que também vejas o filme todo, aumenta-se a idade da reforma, mas tu podes ir para a reforma mais cedo se partires de uma situação de desemprego. Sim, vais a receber menos, não é? Portanto, não vais receber a tua reforma completa. Não tens o mesmo prejuízo se vieres do desemprego do que tens se não vieres do desemprego. Mas sim, coloca a tua questão que eu já leio. A minha pergunta é, são três, mas todas ligadas. Uma, se não temos que ter um debate sério sobre a diversificação de financiamentos, já houve alguma, mas que signifique mesmo uma mudança de paradigma. Tu dizes, e bem, que deve estar relacionado com o emprego. Eu achava isso. Hoje tenho muitas dúvidas sobre isso, e sobretudo se devemos penalizar sobretudo as empresas que contratam mais a pagar mais, o que não quer dizer que eu acho que a gente deva andar a taxar mais quem aposta na tecnologia. A minha posição não é exatamente essa, mas não é aqui a minha que interessa. E o que é que achas, aproveitando aqui o balanço, o que é que achas sobre soluções de plafonamento e de capitalização? Portanto, deixa-me cá dividir as coisas. Portanto, primeira questão, a segurança social, nos seus diversos modelos, é sempre uma questão que tem a ver com como é que nós no presente damos às pessoas direitos sobre o futuro. E tu podes escolher o modelo que quiseres, mas estes modelos dependem todos sempre de um problema, que é esses direitos sobre a produção do futuro implicam que o futuro tenha produção. E, portanto, todos os modelos conhecidos de segurança social, sejam os modelos de capitalização individual, sejam os modelos de segurança social tradicional, assumem o pressuposto do crescimento económico perpétuo. Nós não temos. E, portanto, eu diria que a discussão que nós chamamos de adequação das fontes de financiamento é uma parte da discussão. Mas a primeira pergunta que nós temos que nos fazer é: vamos apostar no crescimento económico perpétuo? Todas as soluções de segurança social que conhecemos dependem dele. E, portanto, se nós assumirmos esse princípio, então temos que discutir a questão que estavas a colocar, que é saber, num tempo em que a produtividade depende muito da tecnologia, colocar o financiamento desse direito sobre o futuro exclusivamente sobre o fator trabalho vai se tornando desequilibrado. Portanto, no fundo foi um incentivo à tecnologia. Porquê? Porque se eu conseguir substituir o trabalho por tecnologia, consigo produzir mais barato e duplamente mais barato porque não tenho que pagar ao Estado. Não tenho que pagar ao Estado. Daí é que nascerem estas ideias como os impostos sobre os robôs. Não, mas eu só estou a dizer... Já ouvi soluções mais interessantes. Para quem queira conversar, só para perceber porque é que isto nasce. Já agora deixa-me dizer que vi uma solução, aliás, num podcast aqui que fizemos, mais interessante, que tinha a ver com a relação entre o investimento com os robôs e o investimento com formação profissional. Ou seja, quem não investe em formação profissional e investe em robôs deve pagar mais. No fundo, isso tem tudo a ver com, no fundo, a formação de capital. E, portanto, por exemplo, nós discutimos muito num conjunto de pessoas que refletiu sobre isto ao longo dos anos, como é que se poderia fazer um imposto sobre o valor acrescentado bruto, quer dizer, porque é um dos caminhos. E, portanto, do meu ponto de vista, há uma questão que foi iniciada em Portugal
e foi alimentada pelo PS, que é a de ir buscar uma parte de consignação do IVA, não é? Portanto, no fundo, consignação do consumo. E nós podemos discutir diversas fórmulas, mas continuamos sempre presos desta questão que é a necessidade de crescimento económico. Porque se não houver crescimento económico, as bolsas vão abaixo e, portanto, o dinheiro pode estar capitalizado, mas também não vai dar, não vai dar nenhum, digamos, não vai dar o rendimento necessário. Eu acho que se devem estudar formas que não sejam penalizadoras do aumento da produtividade para podermos ter uma segurança social que se mantenha sustentável. Evidentemente também, e daí talvez não estejamos de acordo neste ponto, que se a esperança média de vida sobe, isto se deve refletir no tempo. O problema é que isso não vai. O aumento da esperança média de vida não é acompanhado pelo aumento da capacidade de trabalho. De idade de trabalho. Mas eu já lerei. Mas eu acho que a discussão que nós temos que fazer, digamos, se nós agora estamos aqui a pensar livremente, eu diria que nós temos que pensar radicalmente duas questões. Primeiro, se estamos dispostos e queremos preparar-nos para um mundo que para de crescer. E, portanto, como é que a nossa vida vai ser sustentável num mundo que... Porque nós não podemos, à segunda, quarta e sexta, dizer que queremos a economia com emissões zero, a neutralidade carbónica, e à terça, quinta e sábado que queremos o crescimento económico acelerado do mundo, porque as duas coisas não são compatíveis. E, portanto, temos que nos preparar para um mundo que modelos de crescimento diferentes, não é? Mas, claro, mas não chega. Sim. Ou seja, é verdade que há modelos de crescimento diferentes, mas temos que nos preparar para essa discussão e depois temos que preparar para uma discussão que toda a gente, todos os economistas, não direi todos, mas muitos economistas já pensam há décadas, que é que nós temos que conseguir viver bem com menos tempo de trabalho. E portanto temos de trabalhar menos. E temos de trabalhar menos. Quando o que está realmente a acontecer é o oposto. Eu sei, exatamente por isso. É menos gente a trabalhar cada vez mais. E é uma das razões pelas quais eu não sou. Por mim falo. Eu não tenho. Uma das razões pelas quais eu não tenho simpatia por ideias como a do rendimento básico universal é que o rendimento básico universal parte de um princípio de que há de haver. Tu dizes não tens simpatia, eu devo dizer que é uma das minhas guerras militantes contra o RBI. Sim. O RBI. Eu diria, se quiser já podemos falar sobre o RBI, mas no dia em que a esquerda abandona a ideia do pleno emprego, é melhor suicidar-se. O RBI parte do princípio de que há de haver uma minoria que vai ter o luxo de trabalhar muito e querer trabalhar muito e querer pagar a uma maioria que está marginalizada do mercado de trabalho. Eu não vejo isso a funcionar e, portanto, eu sou um defensor. Vão ser os primeiros a dizer porque é que eu hei de estar a pagar a estes mandriões. E, portanto, das duas uma, ou nós imaginamos uma sociedade em que o trabalho deixa de ser fonte de identidade social. E, portanto, temos que imaginar sociedades completamente diferentes daquelas que construímos do século XVIII até hoje. Porque e eu não sei se quero viver nelas. Devo dizer que não é só por achar difícil. Eu não sei se quero viver nelas. Mas agora, neste momento, estou a ser puramente analítico. Sim. Quer dizer, ou nós achamos que conseguimos construir uma sociedade que é, ao mesmo tempo, livre, igualitária e não está relacionada com o mercado de trabalho. É uma coisa de que não temos experiência histórica. Porque as sociedades em que uma parte substancial da população não trabalhava eram as sociedades em que essa parte que não trabalhava era privilegiada por estatuto de nascença. Quer dizer, portanto, eram sociedades profundamente não igualitárias. Mas ou apostamos nisso, ou a nossa aposta deve ser de que todos trabalhem menos. E, portanto, evidentemente que se todos trabalham menos, ideias como trabalhar até aos 70 ou até aos 75 anos, ou prolongar o tempo de trabalho, é uma ideia completamente contraditória. A não ser que, e nós podemos pôr essa hipótese, porque é que não trabalhamos todos 20 horas por semana até aos 70 anos? É uma hipótese que se pode colocar. Depende das atividades, mas em muitas pode-se colocar. Em muitas, aliás, deve colocar. E, portanto, eu diria que eu olho para isto, no fundo, dizer assim, na nossa vida, o tempo que vamos dedicar ao trabalho vai ter que diminuir se queremos que todos trabalhem. Fiz uma ligação, o RBI fez uma ligação que eu não esperava e que me deu jeito, uma pergunta que tinha para fazer. E é uma pergunta provocatória. Estiveste muito ligado ao nascimento do rendimento social de inserção.
Que está moribundo. Que está moribundo. Deixa-me fazer-te esta pergunta, é provocatória. É mesmo provocatória? Não... Foi quando a esquerda começou a dirigir-se às camadas excluídas do mundo do trabalho, que o marxismo antes chamava de lumpen, que começou a perder para a extrema-direita? Não creio, sinceramente, até porque a extrema-direita... Acho que percebeste o sentido. Acho que sim. Acho que sim, não sei, já vamos ver. Portanto, dir-me-ás no fim. Não, a resposta é não, e tenho muito orgulho no trabalho que fiz no Rendimento Social de Inserção, mas sempre tive consciência do que é que estava a fazer. Ou seja, o Rendimento Social de Inserção faz parte de um consenso entre a democracia cristã progressista e a esquerda moderada, que tem a ver com aquilo que, usando uma tradução direta da expressão inglesa que o Blair usava muito, que é a ideia da compaixão. E portanto nada tem a ver com a igualdade. Portanto, eu nunca acreditei que iríamos melhorar a igualdade social com o Rendimento Social de Inserção. O Rendimento Social de Inserção é uma medida que visa dar dignidade humana a situações de pobreza extrema, necessária, importante naquele momento em Portugal, porque era uma peça que faltava, e importante naquele momento do debate político em Portugal, porque se tornou no símbolo da preocupação social contra uma hegemonia liberal do fim do governo Cavaco Silva. E digo do fim de propósito, porque o ministro Silva Peneda era a favor do Rendimento Social de Inserção. E, portanto, não sei se foi substituído por isso, mas sei que eu encontrei ainda resultados. Portanto, eu trabalhei com pessoas que tinham começado a pensar o que veio a ser o rendimento mínimo garantido, com a Secretária de Estado da Segurança Social, Leonor Beleza, portanto, mais de uma década antes, e com o ministro Silva Peneda. Portanto, foi a fase final do cavaquismo que teve uma deriva, digamos, liberal completa e de insensibilidade. Mas, portanto, indiretamente ao teu ponto, eu diria, se tu me perguntares qual é a matriz ideológica do Rendimento Social de Inserção, respondo democrata cristã, não é socialista. Evidentemente que esta preocupação da esquerda com a pobreza extrema em Portugal em 1995 tinha um significado completamente diferente. Aliás, convém que tenhamos consciência que o primeiro partido a propor o rendimento mínimo garantido em Portugal, nem sequer no Parlamento, foi o PCP. Quer dizer, nem sequer foi o PS, foi o PCP. Agora, se eu percebi o que tu querias dizer, eu diria que não é essa a questão. Onde a esquerda começou, toda a esquerda e a esquerda social-democrata em particular, a perder para a extrema-direita, foi quando abandonou as causas laborais. Quer dizer, e voltamos ao meu ponto de partida. Eu acho que quando nós olhamos para a fragmentação do mundo do trabalho, para a individualização das relações de trabalho, para a precarização do trabalho, para, digamos, nos entusiasmamos com modelos de modernização económica, de globalização de tecnologia, que fazem com que as pessoas sejam excluídas, portanto, as pessoas com menores níveis educacionais, menores níveis económicos, sejam excluídas e deixem de ter um interlocutor, deixem de ter forças políticas que as representam, elas vão à procura das forças políticas que as representam. E, de facto, na Europa, quem apareceu, por muito que isto custe à esquerda... Curiosamente, em alguns casos, como em Portugal, com agendas neoliberais, mas quem apareceu a procurar, do meu ponto de vista, pelo pior ângulo possível, que é o ângulo do ódio, é o ângulo da divisão, mas quem apareceu a procurar captar este eleitorado foi a direita populista. E, portanto, a minha pergunta é: porquê que a esquerda abandona esse terreno? E é uma pergunta que tem que ser feita nos próximos anos em Portugal. Porque estava a perdê-lo. Eu acho que é isso, acho que a justificação é porque estava a perder e não teve coragem para... Do meu ponto de vista, se a esquerda não se reinventar na busca desse eleitorado, vai perder historicamente. Uma das imagens que tento utilizar neste debate, perigosa, mas acho que é justa, é se um trabalhador inglês, por exemplo, branco, heterossexual e inglês, deixa de se sentir trabalhador, passa a ser branco, heterossexual e inglês e não trabalhador. Ou seja, e a identidade é dada também muito pela política. O centro da identidade é dado pela política. Não quis entrar nessa discussão há bocadinho, mas se quiseres podemos voltar lá.
A questão das pertenças sociais, agora vou aqui buscar os pergaminhos das teorias sociológicas, não tem. A questão das pertenças sociais é uma questão sempre, digamos, sempre muito curiosa, porque nós temos identidades múltiplas, tu acabaste de definir, não é? E portanto a pergunta não é que identidade é que temos, é qual delas é que é politicamente operativa. Sim. E que identidade é que se torna relevante e porquê? Ora bem, quando me dizem que eu ser trabalhador já não é identidade, eu vou à procura de outra coisa. E portanto, a pergunta que a mim se me coloca, pegando no teu exemplo, é o que é que aconteceu para que de repente esse inglês se passasse a sentir branco? E o que aconteceu nem sequer foi que não tivesse habituado a conviver com pessoas etnicamente diferentes. Portanto, o que aconteceu é que na Europa nós deixámos de ter um discurso de esperança. Quer dizer, tu conheces aquele livro acho que o Regresso a Reims, do Didier Eribon, que ele identifica muito bem essa passagem dos pais comunistas trabalhadores para a Frente Nacional, exatamente numa mutação da sua própria identidade, sendo exatamente as mesmas pessoas. E não é? É uma identidade que passa por esta ideia, que é quando nós deixamos de olhar para o futuro e passamos a olhar para o passado, quando nós deixamos de ter esperança e passamos a ter medo, quando nós deixamos de nos sentir seguros e passamos a sentir-nos ameaçados. Deixa-me... E isto, deixa-me dizer-te, em França como na Alemanha, só aconteceu quando a social-democracia abandonou o terreno. Que balanço é que fazes? Agora vou voltar para a política, vamos entrar um bocadinho na política nacional e na política propriamente dita. Que balanço é que fazes da experiência da Geringonça? Positivo, em primeiro lugar, por ter existido. Eu diria que antes ainda de olhar para as consequências, o discurso de António Costa quando decidiu candidatar-se a secretário-geral do PS e declarou o óbito do arco da governabilidade é um discurso de uma imensa coragem que muda os dados na política e de uma coragem que mudou os dados na política de tal maneira que ninguém acreditou. Ele andou 2 anos a dizer que era aquilo que pensava e os comentadores políticos 2 anos a pensar que aquilo era um discurso sem nenhuma consequência. E teve. Devo dizer que teve, mas rapidamente, já lá vamos. Recentemente concluí que aquilo era um discurso de alguma conveniência, porque não tirou daí todas as consequências. Não, está bem, isso aí já lá iremos, mas é assim, mas há uma coisa que nunca mais voltará a ser como antes. Ou seja, eu lembro-me do tempo em que, e espero não estar a cometer nenhuma inconfidência, em que eu jovem falava com o Dr. Jorge Sampaio, que presidia a Câmara de Lisboa com uma coligação de esquerda, e o Dr. Jorge Sampaio me dizia, isto é impensável, nunca se poderá fazer a nível nacional. Portanto, esse assunto nunca mais se voltará a colocar. E, portanto, eu continuo convencido que esse discurso do António Costa tem um impacto simbólico ou político idêntico ao do discurso do Melo Antunes logo a seguir ao 25 de novembro, o Melo Antunes impedindo a ilegalização da esquerda, António Costa trazendo toda a esquerda para, digamos, plenamente para dentro do sistema. Mas continua a haver um fosso intransponível programático. Mas isso é outra conversa, mas essa é a questão. Mas essa é a questão, eu diria assim, mas é que antigamente havia, antes de discutirmos se havia um fosso programático, havia uma espécie de cláusula de exclusão. Não é? Uma exclusão que foi primeiro imposta e depois uma exclusão que resultava também da história do PREC, depois aceita, primeiro imposta e depois digamos livremente querida. Perante ti não posso deixar de te lembrar que houve um porta-voz do PS que escreveu no número 1 da revista Manifesto que era necessário... Revista Manifesto, as pessoas algumas que ouvem não sabem de que eu faço parte. E que era dirigida pelo Miguel Portas, e esse jovem porta-voz era eu, que escreveu no número 1 da revista Manifesto uma exortação aos partidos de esquerda, não tinha a formulação do fim da arco da governabilidade, mas de que dos dois lados da barreira se olhasse, digamos, para a necessidade de governar o país. E, portanto, esse texto está aí. Há dias eu fui ao Fórum de Inverno do Fórum Manifesto e de repente dei com a própria revista. Mas voltando atrás,
Portanto, esse efeito existe, é um efeito estrutural, e independentemente do que é que seja esta legislatura ou do que é que seja a leitura que o António Costa tira da legislatura anterior, esse efeito mudou a política portuguesa para sempre. Quanto à minha segunda pergunta, achas que mantém-se um fosso central disponível? Quer dizer, eu acho que se mantém. Portanto, há um fosso programático, e esse fosso programático tem 2 ou 3 áreas que são de grande relevância, e portanto a primeira delas é o eurocepticismo da esquerda à esquerda do PS, muito claro no PCP. Estás-me a facilitar muita vida, porque é para aí que eu vou assim. E portanto é intransponível, porque de facto quando nós olhamos para as visões de futuro de longo prazo, nós ou nos imaginamos na jangada de pedra do Saramago ou nos imaginamos na Europa Unida, e eu penso que claramente... Qual é a Europa Unida? Estás a falar de quem? Que a Europa Unida é o que nós podemos discutir a seguir, mas ou estamos a trabalhar para mudar a Europa ou estamos a trabalhar para sair dela, e claramente o PCP continua a ter a doutrina de que a Europa é uma imposição externa. Eu acho que a Europa é um projeto em que nós participamos, que está a correr mal nesta fase, para responder diretamente. Quando tu dizes esta fase, refere-te aos últimos 20 anos, certo? Sim, claramente. Já não se pode falar de uma fase. Ou Sim, seja, também. Essa é que é a minha questão. Olá, eu sou a Raquel Marinho e pode ouvir o meu podcast de poesia associado ao Perguntar Não Ofende em opoemaensinacair.pt. A União Europeia já não quer dizer coesão, mas divergência. Já não quer dizer modelo social europeu, mas privatizações. Já não quer dizer Estado Social, mas obsessão exclusiva pela concorrência. Como todas as dicotomias, tens nas 3 elementos de verdade e elementos de mentira. As minhas perguntas não podem ser tão longas como as tuas respostas. Também já não parece proteger a democracia, mas dar argumentos à extrema-direita. Ainda sobra alguma das razões que levaram os socialistas a apostar e a confundir-se com o próprio projeto europeu. Ou seja, não chegámos àquela fase em que para proteger uma ideia se está a destruir todas as outras. Não. Porque ser europeísta não é uma ideologia, não é uma corrente ideológica. A União Europeia é um instrumento, acho que assumimos isso. Sim. E se um instrumento está a fazer exatamente o contrário... A União Europeia é um instrumento que nasceu para segurar a paz na Europa, pôr em comum os recursos, construir uma potência económica, e aí talvez tu estejas a ver as coisas que tu falas dos últimos 20 anos, e portanto se tu vis a história toda... Mas se tu vis a história toda, portanto eu diria que a Europa nasceu como um projeto económico, transformou-se num projeto social, voltou a ser só um projeto económico. Portanto, eu acho que hoje é um projeto político ou ideológico. Não é só um projeto económico. Eu estou convencido que a ressaca há de chegar, a ressaca desta fase, e há de chegar a fase seguinte. Mas, portanto, eu estou convencido... Eu temo que a fase seguinte seja muito pior do que esta. Eu estou convencido que a sustentabilidade das correntes progressistas continua muito ligada à viabilidade do projeto europeu. Dir-me-ás, estou otimista quanto ao projeto europeu no curto prazo? Não estou. Mas estás no médio, é? No médio estou. Estou completamente convencido que não só estou otimista, como diria, estou muito mais pessimista ainda quanto à possibilidade de se construir um Portugal progressista a partir do nacionalismo. A expressão nacionalismo foi de propósito. É usada com... Foi de propósito. Todos os projetos sociais-democratas que eu conheço se basearam no Estado-nação. Todos. A social-democracia sueca que tu citaste várias vezes. Certíssimo. Certíssimo. A expressão nacionalismo quase que poderia ter sido usada sobre a social-democracia sueca. Não. Isso aí usando aquela até esteticamente. Usando aquela posição. Aí eu diria, usando aquela posição que o Manuel Alegre gostaria, se nos estivesse a ouvir, ou se nos estiver a ouvir, gostará de ouvir, e que nos Estados Unidos hoje é muito debatida. Quer dizer, esses projetos eram patrióticos. Pois, não eram nacionalistas. Mas é que tu não foi por acaso que utilizaste a expressão nacionalista em vez de patriota. Não foi. É só para falar da mesma coisa e soar mal. Não és o único provocador neste programa. Tu achas que, como o José Gomes Ferreira disse... Qual? O intelectual ou o rapaz da televisão? Não, o senhor da televisão. Com este euro é impossível políticas de esquerda? Não. Quer dizer, com este euro é impossível políticas de esquerda. Sim, não. Foi das poucas vezes que concordei com o José Gomes Ferreira. Há aí uma palavra que é o este. Não há outro. Não, por enquanto não. Mas o euro. Tu achas que o euro podia ser? Achas?
É reformável, claro que é reformável. Eu devo dizer que Claro essa é a que- minha verdadeira e única grande divergência com os Claro que europeístas. o euro é reformável, claro que... O euro não poderia ter tido outro resultado. Acho que não poderia ser de outra forma. Pá, eu acho que até pessoas que são profundamente críticas do euro, eu estou a pensar no João Ferreira do Amaral. Eu sou mais crítico do euro que o João Ferreira do Amaral, porque a minha crítica é ideológica e Tá política, bem, não mas é assim, exclusivamente técnica. mas é que assim, mas essa é a questão, é a seguinte, quando tu pensas, até pessoas que são muito críticas do euro, do modo como ele fez, eu diria, não é um problema identitário da ideia, não é um problema da moeda única. Agora, há dois problemas essenciais, ou melhor, haverá muitos, mas eu consigo identificar dois problemas essenciais. Primeiro, o euro fez-se sem um orçamento federal que o sustente e, portanto, e aqui os nossos caminhos provavelmente divergem profundamente. Não, eu concordo contigo. Eu acredito que a União Europeia só tem caminho se os recursos próprios da União Europeia crescerem. Tu acreditas que o caminho é o federalismo? Acredito. Tu e o eu sou federalista. Tu e o Hayek. Eu sou federalista. Tu e o Hayek e não por acaso. Não, mas isso eu não tenho nenhum problema. O Hayek também A posição do Hayek era muito clara. Era, quanto mais longe do povo, mais podemos governar à vontade. Mas não tens razão nesse ponto. Não tens razão. E voltamos ao Wolfgang Strick. Que também não é propriamente um europeísta. Mas voltamos ao Wolfgang Strick. O problema não é, na minha opinião, o problema na União Europeia não é se há uma democracia à escala europeia porque fica longe do povo, não. O problema é que a União Europeia, neste momento, pela sua incompletude, Longe do povo, até porque não o tem. permitiu-se ficar longe do povo porque construiu uma estrutura de poder tecnocrático que não é democraticamente sindicável. Mas a mim espanta-me isso que tu, é sendo por ser a União sociólogo, Europeia incompleta. tu sendo sociólogo, achas que um povo é uma definição estritamente objetiva e não subjetiva. Um povo não é para ser povo tem que se ver enquanto tal, não é? Isso, claro, mas isso, repara, essa parte, a história é desse ponto de vista. Eu aí estou muito com o Jürgen Habermas, quer dizer, portanto, eu diria, o Habermas fartou-se de escrever sobre esse assunto e eu acho que ele, digamos, é o intelectual europeu que melhor viu o caminho da Europa. Agora, é evidente que estás a falar de um projeto de longo prazo que implica... Mas guerras no caminho, foi assim que os Estados Unidos conseguiram ser uma nação. A história não tem que ser repetida, mas é evidente que se tu olhares para o processo americano, terás que reconhecer isso, que sim. É preciso uma Agora, guerra, mas deixa-me cá voltar ao meu ponto, quer dizer, portanto, primeiro, a moeda única, o euro, precisa de uma consciência de solidariedade europeia que não existe, e essa consciência de solidariedade europeia com a situação atual da Alemanha é ainda mais difícil e, portanto, aí eu quase brincando diria que estou com alguns intelectuais alemães que dizem que o euro era muito mais fácil se não tivesse a Alemanha, não é? Ah, sim, eu acho que Quer dizer, o euro tem mas duas soluções, ou acabar ou a Alemanha sair dele, o que significa acabar não, há na três. realidade. Está bem, ok, mas voltando ao ponto, eu penso que esse fosse ao teu ponto, à tua pergunta original, portanto, a questão do euro-otimismo e do euroceticismo é hoje uma fronteira que divide a esquerda em Portugal de alto a baixo, com consequências. E, portanto, com consequências para a possibilidade de construir uma visão coerente de futuro. Eu devo dizer que por acaso acho que essa visão é bondosa para a esquerda europeísta, porque na realidade uma das razões porque a esquerda europeísta não consegue apresentar um argumento ambicioso é por ser europeísta, ou seja, por qualquer... Não, é por ser europeísta e estar presa de uma esquerda alemã que não é europeísta. Não, mas a questão é... Tu em Portugal não tens qualquer proposta, não podes fazer qualquer proposta de grande reforço do Estado Social, sequer de mudanças importantes nas leis laborais, etc, sem entrar em choque com aquilo que hoje é um projeto ideológico, que é Bruxelas e a União Europeia são hoje um projeto ideológico, contrário a um programa mais ambicioso do Partido Socialista. Mas nada disso tem a ver com o euro ou a União Europeia, tem a ver com o atual momento da União Europeia. E os momentos da União Europeia constroem-se e destroem-se. É exatamente essa a nossa divergência, porque eu acho que a União Europeia... Mas ficou clara. Se eu achasse que a União Europeia era reformável, não seria anti-europeísta. Eu tive o privilégio, talvez, de ter participado,
portanto, desse ponto de vista não lhe devesse chamar privilégio numa oportunidade desperdiçada, mas eu sei bem qual é a diferença entre ter uma União Europeia com uma maioria de governos socialistas ou ter uma União Europeia com uma maioria de governos de direita. Sabes? Eu participei numa Europa com uma maioria de governos socialistas. Eu não sei qual é a diferença, porque foi não foi só desperdiçado, foi o momento da maioria dos governos socialistas. Tudo isto que estamos a viver, desde este euro como ele e as várias características que eu dei à União Europeia foram construídas num momento do governo socialista, do que nos valia a discutir. A história nunca produz contraprova, produz prova, mas não produz contraprova. Mas eu ainda hoje me interrogo o que é que teria acontecido na resposta da União Europeia à crise se o Labour do Gordon Brown não tivesse perdido as eleições, porque só quando o Gordon Brown sai de cena é que a resposta europeia à crise fica completamente refém da visão alemã de que é um problema de dívida pública e de ajustamento do Estado. Isto só para dar um exemplo, e estamos a falar de uma pessoa e de um país muito especial. Seria um momento único em que o Reino Unido contribuiria para soluções mais solidárias na União Europeia. Não, mas não tenhas nenhuma dúvida que, independente de todo tipo de considerações, não foi a primeira resposta à grande crise, quando é pensada com o Gordon Brown e o Dominique Strauss-Kahn, deixemos as outras questões de lado, do ponto de vista do pensamento económico e da resposta à crise, nós tivemos uma resposta completamente diferente da resposta que tivemos depois dos dois saírem de cena. Estamos mesmo a chegar ao fim da nossa conversa. Deixa-me fazer aqui algumas perguntas algumas mais ligadas a este momento político. Estratégia deve ter o centro-esquerda para as presidenciais: apoiar Marcelo, encontrar um candidato próprio, apostar numa solução como Ana Gomes, capaz de travar o crescimento de André Ventura. Qual delas é que mais A minha posição é que a esquerda deve ter uma candidatura credível. A esquerda ou o centro-esquerda? É porque estás a pensar numa candidatura mais abrangente ou menos abrangente? Eu gostaria que fosse o mais abrangente possível. Portanto, a minha posição é de que o pior que poderia acontecer nas presidenciais é haver um candidato que seja a encarnação unipessoal do arco da governabilidade, Marcelo Rebelo de Sousa, com o apoio do CDS, do PSD e do PS, combatido apenas ou com o não apoio do PS. Sim, mas com o apoio implícito, explícito, não interessa agora, mas com o apoio real, quer dizer, e que se apresentasse contra candidatos que fossem meras emanações partidárias para agitar as bandeiras dos seus partidos, e com o André Ventura à direita, dando uma oportunidade ao André Ventura de fazer progredir a sua agenda populista. Portanto, eu diria, este para mim é o cenário pesadelo, sendo que o cenário pesadelo é o cenário de tendência. É o que parece mais. É o cenário de tendência. A minha posição é muito clara. Eu penso que deveria haver uma candidatura barreira ao populismo que não fosse presa do arco da governação que, como discutimos há bocadinho, tinha sido enterrado pelo próprio PS e não fosse uma candidatura de emanação partidária. Se essa candidatura tem ou não tem apoios do PCP e do Bloco, Ana Gomes inclui-se nessa do meu ponto de vista, eu não ponho o carro à frente dos bois e não ponho as fotografias, digamos, as pessoas à frente do retrato robô e dos critérios. Agora, tenho que dizer com toda a clareza que se Ana Gomes estivesse disponível, cabe nas características do candidato que eu acho necessário. A espargata que António Costa está a fazer com acordos de geometria variável sem rumo aparente não alimenta o pântano que só será favorável a pessoas como André Ventura? Estou de acordo quanto a que é um acordo de geometria variável, não estou de acordo quanto a que é sem rumo aparente. Portanto, eu penso que tu podes gostar ou não gostar. Não, eu não gosto, não é não gostar. Eu acho isto. Não, podes achar bem ou mal. Acho isto o ambiente ideal. Portanto, tu podes achar bem ou mal para soluções populistas, para oposições populistas. Mas vamos por partes, porque a tua pergunta porque neutraliza toda a gente à volta. A tua pergunta, que é uma tese, digamos, tem 3 elementos. É por isso que eu estou cá. E portanto eu diria, entramos numa fase de acordo de geometria variável, ou seja, o PS regressou à solidão governamental, aquilo que eu conheci nos governos do Guterres e que nós vimos também nos governos do Sócrates. Ou seja, portanto, de facto hoje o PS governa sozinho, e aliás é até curioso como no discurso se começa a ouvir falar de a oposição, incluindo a direita e a esquerda. Era uma coisa... Bem, porque não é nada pior do que essa indefinição. Mas eu diria, quanto ao diagnóstico,
Estou de acordo. Quanto a se esse diagnóstico corresponde ou não a um rumo, do meu ponto de vista, corresponde, não a uma ausência de rumo, mas a um rumo, e a um rumo que é o regresso à oposição original do PS pré-Geringonça, que é, digamos, a posição de que, no fundo, há duas dicotomias na política. Há uma dicotomia esquerda-direita e há uma dicotomia, chamemos-lhe reformismo e imobilismo, e o PS é a linha esquerda reformista perante a esquerda imobilista e a direita ou imobilista ou reformista. E, portanto, desse ponto de vista, desse ponto de vista, a direita é toda reformista. Voltámos àquilo que era a doutrina que o Augusto Santos Silva desenvolveu extensamente no tempo do governo Sócrates. E que mantém, aliás. E que ele deve ter até mantido. Eu fiz numa entrevista no tempo da Geringonça e ele mantém. Não, mas é assim, uma coisa é o Augusto Santos Silva manter para si. Não, eu consigo mantê-la publicamente e defender a Geringonça simultâneo, coisa que só Augusto Santos Silva conseguiria fazer. Uma coisa é Augusto Santos Silva como intelectual mantê-la para si, outra coisa é ela ter voltado a ser a doutrina do PS, e voltou. E, portanto, isto é um rumo. Ou seja, é o rumo... E tu concordas com esse rumo? Eu não, mas não estou a dizer... Não, mas estou-te a perguntar. Uma diferença é eu achar que não é um rumo, outra diferença é... Uma coisa é eu achar que não é um rumo, outra coisa é eu achar que é o rumo que eu não favoreceria neste momento. E, portanto, esta é a segunda questão. A tua terceira pergunta é, isto favorece o populismo? Eu não utilizo muito a expressão populismo porque eu acho bastante dúbia. Pronto, tá bem. Falei de André Ventura. Portanto, se isto favorece o André Ventura, eu diria que o André Ventura corre, na minha opinião, por uma pista diferente. Ou seja, não é nem reforçado nem enfraquecido por esta questão. Ele é reforçado ou enfraquecido pela força e credibilidade que tenham as instituições. E, portanto, eu acho que isto retira... Se este caminho for bem sucedido, enfraquece-o. Se for mal sucedido, reforça-o. Como é que isto pode ser bem sucedido? Ora bem, mas essa é a questão. Aí há uma grande... Mas aí há um debate que não pode ser feito, quer dizer, que eu acho que não se pode olhar para isto só culpabilizando o PS. Quer dizer, portanto, do meu ponto de vista... eu não culpabilizo em geral o PS, acho que neste momento é difícil não ser o PS o responsável por isso. Eu acho que o dado que ninguém está a querer ver, e portanto o dado, no fundo, a Geringonça tinha dois elementos de identidade, um positivo e um negativo, não é? O elemento de identidade positiva era, digamos, facilmente a reposição e, digamos, algum programa ambicioso de reforma. E o elemento de identidade negativo era que havia uma grande clivagem esquerda-direita. Ora, a chegada do Rui Rio baralhou isto tudo, porque Rui Rio, embora no momento da verdade até hoje tenha recuado sempre, não sabemos qual é o dia em que vai deixar de recuar, mas quer dizer, portanto, mas claramente ele aparece a querer recentrar o PSD e aparece a querer quebrar a dicotomia direita-esquerda. Nós voltamos a ter um PSD que no discurso ainda não teve nenhuma consequência prática, nenhuma votação decisiva. Quer dizer, portanto, a consequência prática mais decisiva foi o metro de Lisboa, mas quer dizer, eu diria, mas no discurso, nos professores, assunto que não tem relevância ideológica, mas nos professores ou no IVA da energia, ele aparece a dizer é-me irrelevante se vem da direita ou da esquerda, e isto nem o PCP, nem o Bloco, nem o PS têm um discurso consolidado sobre como reagir a isto. O PS, de vez em quando, tem a tentação de se aproximar mais do PSD para se libertar do PC e do Bloco, como vimos. Tudo isto teve sempre hesitações, mas como vimos no debate da Lei de Base da Saúde, o debate da Lei de Base da Saúde, nós vimos, no fundo, o PS aproveitar este recentramento do PSD para se aproximar dele, ou como vimos nos grandes investimentos em infraestruturas. E agora vimos na energia ser o PCP, digamos, o PCP ou o Bloco. Agora, tudo isto para dizer que a minha convicção é que o PS hesita. Hoje, o PS hesita entre dois caminhos. Portanto, um caminho de uma polarização direita-esquerda liderada pelo PS, ou um caminho de uma dupla polarização. E achas que essa hesitação, que provavelmente ainda pode demorar algum tempo, virá a ser refletida em confrontos internos futuros na sucessão de António Costa? Na sucessão, talvez. Antes da sucessão, sim, não. Na sucessão, talvez. Sendo que a história ensina-nos
que portanto, toda a gente quer ser sucessor do António Costa, mas eu diria, a história ensina-nos que o sucessor do António Costa é aquele que escolhe nunca chegar a primeiro-ministro. Portanto, eu, se tivesse algum interesse na luta partidária, não queria ser eu o sucessor do António Costa. Compreendo. Terminar mesmo, a última pergunta. Disseste recentemente que um político vive da sua reputação e que tinhas consciência plena de que esse bem reputacional foi danificado de modo irreversível. Estou-te a citar. Sim, sim. Independentemente de tudo ser muito injusto. Foi essa a razão profunda do teu abandono da política? Sim, em 2005. Portanto, isto é consequência dessa altura? São consequências, ou seja, demora muito a ser interiorizado. É muito doloroso interiorizar. É um processo que, para uma pessoa que tinha entrado na política aos 14 anos, que basicamente tinha feito toda a sua vida diria assim, procurando aliar a vida profissional e a intervenção cívica, é um processo de interiorização muito prolongada e muito dolorosa, mas o meu percurso de afastamento, que começou em 2005 e foi muito claro a partir de 2009, é a consequência direta da interiorização de que esse dano reputacional se enfraquece, ou seja, é hoje menos intenso do que era em 2005. Mas regressaria se tu regressasses à política? Mas não desapareceu, não desapareceu e não desaparecerá. E essa é uma reflexão, esqueçamos de mim em particular, é uma reflexão que nós temos que ter sobre o poder que a injustiça pode ter sobre as pessoas. Guardas mágoa? E não há liberdade sem justiça. Eu já volto exatamente a isso, mas guardas mágoa desse... Como podia não guardar? Quer dizer, portanto, quando não tenho a certeza de saber bem o que é que estás a chamar mágoa, guardo uma dor profunda, porque isto não foi uma tragédia, ou seja, não aconteceram coisas inevitáveis, aconteceram coisas que foram decididas, planeadas e construídas para que acontecessem. O termo que utilizei foi maldosa, portanto, se é maldosa tinha... E, portanto, uma coisa é um envolvimento num processo por um erro, outra coisa é ter havido durante muito tempo quem procurasse maximizar esse erro. E outra coisa ainda é a maximização desse erro ser feita pelas próprias instituições judiciárias. E, portanto, há uma coisa que nós temos que ser exigentes em Portugal. Eu não estou já a falar de mim, quer dizer, quanto a mim é um assunto que está com sofrimento, mas fechado. Em Portugal vive-se como se o erro judiciário não destruísse vidas. Destrói. Depois da experiência que tiveste, como é que olhas para todas as polémicas que envolvem a relação da justiça com a política e com a imprensa tabloide? Sentes que desde o momento em que viveste este episódio até agora as coisas melhoraram, pioraram ou estão na mesma? Não, estou exatamente na mesma. Quer dizer, podem ter mudado, digamos, mudaram de tom aqui e ali, mas portanto, o conluio entre certos agentes da justiça e certo tipo de imprensa não desapareceu. Talvez seja hoje mais visível, que não é generalizado. Portanto, é um conluio de setores da justiça e de setores da imprensa. Digamos, talvez isso hoje seja mais visível, não desapareceu. Em segundo lugar, os políticos não deixaram de ter medo desse conluio. E eu olho hoje para a relação que a política tem com esse, usando aquela expressão americana do complexo industrial militar, com esse complexo, digamos, justiça jurídico-mediático ou jurídico-tabloide. Eu tenho um certo medo de usar a expressão tabloide porque em alguns momentos órgãos de comunicação social que não eram tabloides foram parte ativa disso, mas sim, mas hoje é mais claro que é com os tabloides. Em 2003, em 2003 houve uma onda coletiva bastante mais intensa. Sem querer ser corporativo, porque não sou nada, zero, acho que é comunicação social
dita séria, ou pelo menos aquela que segue o mínimo de regras, aprendeu alguma coisa com a Casa Pia. É que eu estou a dizer, hoje é bastante mais. Acho que a Casa Pia também foi traumática para os jornalistas que levam o seu trabalho Estás a usar uma expressão que eu já usei para o PS, quer dizer, portanto, claramente o processo Casa Pia foi para o PS um processo traumático. Agora, há uma questão que não está resolvida, que é, há neste momento em Portugal uma confusão entre a separação de poderes e a ideia de que o poder político não tem voz perante a justiça. E desse ponto de vista, eu acho que há alguns sinais de que possa estar a mudar. Ou seja, é o mesmo António Costa que sempre disse à política o que é da política, à justiça o que é da justiça, que toma este gesto de autodefesa de divulgar o seu depoimento de Tancos. Isto para mim era inimaginável há um ano atrás, e pode ser que corresponda a um certo momento de aprendizagem, mas por exemplo, para mim, evidentemente que estou a falar em causa própria, mas não posso deixar de dizer, de uma vez que colocaste a questão, uma coisa que nunca disse até hoje. Mas quer dizer, é doloroso, foi doloroso o modo como, quando o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos diz há um erro judiciário que implica a violação dos direitos humanos de um deputado em exercício de funções, e determina uma imunização do Estado português a esse deputado em exercício de funções, a reação pública, não estou a falar da reação privada dos meus amigos perante mim, a reação pública do Parlamento, dos grupos parlamentares e dos partidos a esse acórdão foi silêncio absoluto. Muito obrigado, Paulo Pedroso, por teres aceitado este meu convite. Nós regressamos para a semana com outro convidado. Este episódio teve a produção de João Martins, pesquisa de Filipe Avala, música de Mário Lajinha e ilustração de Vera Tavares.